No ar, mais uma edição de Capital Mística, programa semanal levado pela TV Capital, Canal 11, aqui em Florianópolis. Na semana passada, os que acompanharam o programa devem estar lembrados que nós fizemos uma entrevista sobre o tema yoga. E na ocasião, a nossa convidada especial, a Ana Cristina da Luz, professora de yoga e também dona do espaço Yoga Luz, no Córrego Grande, ela nos deu explicações sobre o que é, para que é que serve, como funciona a yoga. Aliás, melhor dito, o yoga. E, bom, o assunto, por ser palpitante, de interesse, e também por ser um assunto bastante profundo e cheio de informações, não foi esgotado no programa passado. E por esse motivo, então, hoje, trouxemos novamente a professora Ana Cristina da Luz para nós continuarmos o nosso bate-papo. Mas eu acho que aquela minha brincadeira de dizer que eu vou chupar o cérebro de canudinho da minha entrevistada e tudo, acho que ela amarelou um pouco e ela veio com uma guarda-costas, ou seja, ela trouxe mais uma pessoa que ela escolheu a dedo e que está participando também do nosso programa. Então, a Ana Cristina, vocês já conhecem do ano passado, aliás, do ano passado, ó, do programa passado, e ela está aqui conosco, mas falta agora apresentar a outra professora, que se chama Juliana Souza. Então, com todo prazer, vou direto apresentar a Juliana, que está aqui nos nossos estudos. Então, olá, Ana Cristina, olá, Juliana, olá. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E pelo que eu estava olhando aqui do teu currículo, eu sei que você é advogada, né, com especialização em direito ambiental, né, e também você andou fazendo mestrado em direito. Já terminou o seu mestrado? Terminei ano passado, em maio, aqui na UFSC, que eu fiz a faculdade ali e fiz o mestrado ali também, direito ambiental. E aí você estava me comentando que, embora você tenha toda essa preparação teórica no direito, mas você decidiu se jogar de corpo, alma e espírito no yoga. Né? Verdade. Bom, agora você, por gentileza, seja um pouco paciente comigo e me diga, a que se deve essa virada transcendental na tua carreira? Porque, puxa, nadou e está morrendo na praia, já decidiu voltar para o outro lado do oceano. O que é que levou você a essa decisão tão radical? Na verdade, não foi uma decisão da noite para o dia, né? O que aconteceu foi que eu pratico yoga há 13 anos, então o yoga sempre esteve na minha vida, sempre esteve presente. E a decisão de escolher por esse caminho foi um processo. E tanto foi um processo que dentro do direito eu escolhi uma área que tem relação direta com os valores e a ética que a gente tem no yoga também. E a visão de mundo, a questão de se ver pertencente ao meio ambiente que a gente tem em volta e se sentir presente, né, de uma forma, de se sentir pertencente mesmo, né, da natureza e tudo. E a questão ética do yoga, a questão do ahimsa, que é um dos preceitos éticos que a gente tem no yoga, que é a questão da não violência. Então tudo isso foi aproximando o meu caminho e agora eu me sinto de volta em casa, assim, né? Estando no caminho do yoga. E há quanto tempo você uniu o seu trabalho ao trabalho da Ana Cristina? Eu comecei a trabalhar com ela no Yoga agora em março. É recente, mas eu faço yoga há um tempo e a minha última professora com quem eu pratiquei foi a Ana. Foi a Ana. Isso. Entendo. E me diga, há 13 anos atrás, você já conhecia alguma coisa de yoga assim, quando você começou a praticar, ou você não conhecia nada? E como é que foi que você chegou à sua primeira aula de yoga?
Essa é uma pergunta interessante, porque eu comecei a praticar por causa de uma amiga que tinha bronquite. E o médico dela disse 13 anos atrás, né, hoje surpreende porque faz um tempo, ele disse, você precisa aprender a respirar, ter uma relação diferente com a respiração e tal. Quem sabe você tenta fazer yoga, seria interessante. Ela disse, meu Deus, 13 anos atrás, que coisa esquisita, o que será que eu vou encontrar lá? Daí eu, na época, até hoje somos super amigas, e na época ela disse, Juliana, vamos comigo fazer uma aula, né, para ver o que acontece. Aí eu disse, não, vamos. Ela fez, acho que 2 aulas e eu fiquei até hoje. Olha por onde. E, indiretamente, essa tua amiga te fez um favor, então? Claro, e eu inclusive dei aula ano retrasado para ela, porque ela teve grávida, ela tem hoje a Maria Clara, e eu dei aula para ela de gestante, eu acompanhei a gravidez toda, foi super lindo, super bacana. Bom, e 13 anos, bom, eu imagino, porque eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma aula aqui da professora Ana Cristina, e realmente fiquei impressionado com a flexibilidade dela. Né? Ela faz coisa que se eu tentar fazer é hospital direto, se bobear até UTI. E 13 anos, eu imagino que a tua flexibilidade também seja uma coisa assim incrível. É por aí mesmo? Olha, na verdade, essa até é uma ideia de que a primeira coisa que chega pra gente é que o yoga tem a ver diretamente com as posturas que a gente faz, né? E a imagem é o que fica de mais forte, talvez. E com a prática a gente vai descobrindo que a pessoa que é muito flexível, ela tem mais tendência talvez até a se lesionar e se machucar do que uma pessoa que não seja tão flexível. Então, ao longo do meu caminho, eu aprendi a respeitar isso, porque eu sempre fui muito flexível. E aí, ao longo da minha caminhada, assim, ampliando a minha percepção e a minha relação com a consciência corporal e tudo, eu percebi que eu tinha que trabalhar talvez um pouco mais a força e menos a flexibilidade. Então, cada um é um caso especial, né? E o asana, o asana, a postura física que a gente faz, ele é, na verdade, um meio para fortalecer o corpo, deixar o corpo saudável e assim preparar ele para a meditação, que é o que vai te fazer transcender a consciência, né? E então, na verdade, essa questão de flexibilidade e força é o que fica mais evidente num primeiro momento. Mas eu acho que com a prática, o aprofundamento da prática pessoal e do estudo, a gente vai percebendo que talvez não seja o mais importante, né? Olha, veja bem, eu tive a oportunidade de dizer no programa passado que é impossível a gente saber tudo, né? Eu gosto desses temas, desses assuntos, mas tem assuntos que ao longo de toda a minha vida eu passei ao largo, ou yoga, oh meu Deus, ou yoga, um deles. Então, já é a segunda, esta vez agora é a terceira vez que eu trago o tema yoga para o meu programa. E confesso que 3 vezes é muito pouco para você ter uma noção. E para mim, certas coisas que a Ana Cristina disse, que você está dizendo agora, sim, eu entendo, mas não consigo chegar até o fundo da questão daquilo que vocês dizem. Vejo, até por afirmação da Ana Cristina, que o yoga não é só, como ela muito bem disse, para ficar sarado, né? Ou para, digamos, adquirir exclusivamente flexibilidade. Agora você também falou em adquirir força, né? Quer dizer, também se consegue força através do yoga, com certeza, mas o objetivo do yoga não é só adquirir força física, né? Então não é isso. E você aqui citou uma coisa que me chamou muita atenção, a questão da meditação, né? E eu, há um tempo atrás, eu fiquei bastante surpresa porque eu associava meditar a pensar. Hoje eu sei que meditar não tem absolutamente nada a ver com o pensamento racional. E a pergunta que eu te faço então, Juliana, é a seguinte: o yoga, as asanas do yoga, podem realmente te ajudar
alcançar um estado meditativo. Pode? Na verdade, o que o asana vai fazer é preparar o corpo para a meditação, né? Tem alguns autores que chegam a falar que a asana é meditação em movimento, mas eu prefiro deixar o asana como preparação e como meio, e acreditar que a meditação seja o fato de, a principal delas talvez seja o fato de tu sentar num lugar calmo, tranquilo, né, aqui, numa posição confortável, né, com a coluna alinhada, e assim tentar aquietar a mente, né, e tem várias formas de se fazer isso. Mas o asana, no caso, ele vai permitir com que a tua energia flua de uma maneira mais livre, né? Então o corpo ele vai ficando mais saudável, a tua percepção do corpo vai ficando mais aguçada, a tua consciência corporal vai mudando, vai se transformando, e tudo isso ajuda na meditação, porque ajuda a acalmar a mente e a reconhecer, né, as oscilações da mente e a função do yoga, que é, no caso, atingir moksha, que é a libertação, né, dos condicionamentos que a gente vive, e esses condicionamentos eles giram em torno da nossa identificação com os nossos gostos e aversões do nosso ego, né? Então tudo isso a gente tem que ver com um objetivo mais amplo do yoga, e não só a questão das posturas físicas, né? Olha, é um mundo bem vasto, e é aquele negócio, só experimentando a coisa que a gente pode sentir na carne o que é que vocês estão falando, né? Então, meus amigos, voltamos àquilo que eu disse no último bloco do programa passado. Quem assistiu deve lembrar. O mínimo que vocês podem fazer é experimentar, né? Eu já estou quase me animando a experimentar esse negócio. Só que, em termos de flexibilidade, depois que eu vi o vídeo da Ana Cristina, olha, gente, eu fiquei com complexo de inferioridade. Eu mal, se cai alguma coisa no chão, eu sou obrigado a me agachar, ficar de cócoras para pegar. Porque, e eu tenho certeza que a Ana Cristina, e pelo que você está dizendo você também, Juliana, ela simplesmente se abaixa e sobra ainda a mão para ela pegar o objeto, e ela não precisa se abaixar. Ela se abaixa no sentido da cintura para baixo. Eu não, tenho que me abaixar com as pernas. Olha, no bom sentido, estou morrendo de inveja de vocês. Bom, meus amigos, vamos hoje esclarecer muita coisa sobre o yoga, coisas importantes que surgiram desde a última entrevista. Então, vamos começar esse assunto no próximo bloco. Vamos para o intervalo e aguardem, não vamos demorar. Muito bem, amigos, estamos de volta e falando sobre yoga com as nossas convidadas especiais deste programa, as professoras Ana Cristina da Luz e Juliana Souza. Bom, Ana Cristina, agora te peguei de jeito. Vamos lá. Me tira uma dúvida que passei a semana toda, cara, me enrolando essa ideia na cabeça. Eu tive uma vez uma entrevista com uma professora de yoga, amiga minha por sinal, que me disse que só existia um tipo de yoga, a chamada yoga clássica, né? E, no entanto, eu sei que no teu espaço de yoga você tem vários professores e cada um está especializado num tipo diferente de yoga. Então, pergunta curta e grossa. Como é que é isso? É um tipo só de yoga ou existem vários tipos de yoga? O que é que você me diz? Bom, normal. Existem as linhas de yoga e existem os métodos de yoga. Então, dentro das linhas de yoga, conforme a sua colega falou, ela falou que existia o Ashtanga Yoga.
O Ashtanga Yoga foi codificado por Patanjali. E é uma prática dividida em 8 partes. E dentro dessas 8 partes, as 4 primeiras representam Hatha Yoga, que envolve a parte física dos yamas e niyamas que eu citei semana passada, os asanas e os exercícios respiratórios, os pranayamas. E a parte, as 4 etapas finais é chamada de Raja Yoga, que é o aspecto mais sutil, que é a abstração dos sentidos, que eu comecei e não terminei, a abstração dos sentidos. Aí entra num processo de concentração, dharana, que entra num processo meditativo, que a gente falou, que a Juliana falou anteriormente. E aí, a partir do processo meditativo, o final do yoga, que é o samadhi ou moksha, né, que é citado. Então, todos os estilos de yoga são baseados no Ashtanga Yoga de Patanjali. Mas existem também outras linhas, como o Bhakti Yoga, como o Karma Yoga, que é da ação voluntária. O Bhakti Yoga é devocional, tipo o exemplo dos Hare Krishnas, que devocionam Krishna. Então, é importante lembrar que o final das linhas, de todas as linhas e métodos de yoga, é o moksha, ou samadhi, ou kaivalya, que é a libertação. O que é essa libertação que a gente sempre fala, né? É você ser livre para ser quem você é. Então, você sair dessa pressão social de que você tem que ser uma esposa, tem que ter um papel profissional, que você tem que ter um papel como filho, como pai, como provedor, ou esquecer desses papéis que a sociedade te coloca, te impõe, e descobrir quem realmente você é. Aí existem as linhas, e cada linha vai pelo seu caminho descobrir esse moksha, essa libertação desses condicionamentos. Então, dentro da linha do Ashtanga Yoga, existe também o Hatha Yoga, que é o yoga que é mais visto como o yoga físico, porque é o que mais dá para ver. Essa coisa de a gente usar o corpo, os asanas, para fazer pranayama, para fazer as posturas de alongamento, é um caminho para descobrir a nossa verdadeira natureza, a nossa essência. Entende? E aí, esse é um método. Também tem um método lá na escola que a gente ensina também, o Iyengar Yoga, que trabalha mais, daí entra no método de yoga, que é a partir dessa linha principal, é um método, uma forma de se ensinar. Então, como o yoga não como a gente fala, engessado, não é uma coisa rígida e as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, houveram também pessoas que descobriram que praticar de uma determinada forma acontecia alguma coisa. Então, e aí quem se identifica com esse método acaba se utilizando dele para realmente atingir moksha, que é esse estado de libertação. Então, pode ocorrer de alguém entrar, por exemplo, num espaço para a prática de yoga e receber instruções dentro de uma dessas linhas que vocês estão dizendo, e a pessoa não se sente bem naquela linha, e aí vocês mudam, apresentam outra linha de treinamento? É importante deixar claro isso, que existem as linhas, existem os métodos, e não existe yoga, é tudo yoga, tá? Não existe yoga um melhor que o outro. Existem as afinidades que cada um tem. Existem as necessidades que cada pessoa tem. E aí, isso que é muito lindo no yoga. Porque tem a prática de Ashtanga Vinyasa que eu ensino. É uma prática intensa, forte, exigente a nível físico. E existem práticas suaves e relaxantes para quem precisa, quem está estressado, está trabalhando demais, nódulos de tensão no corpo, precisa realmente massagear o corpo, acalmar, para poder entrar num processo de autoconhecimento,
entende? Então é importante que as pessoas experimentem. É complicado a gente estar aqui falando. Você tem que ir experimentar. Não se identificou, procura outra coisa. Você tem que procurar, tem que buscar experimentar, porque é difícil, como você mesmo falou, é difícil. É porque o yoga também ele não é uma coisa que se fale e com a teoria somente a gente entenda. A gente precisa experienciar, né? Experimentar. Experimentar. Então, bom, eu imagino, de alguma maneira, é como um camarada que quer aprender artes marciais e compra um livrinho. Olha, dificilmente alguém vai aprender artes marciais só lendo. Pega o punho aqui, torce para a esquerda, depois vai para a direita, empurra, puxa, coisa e tal, e o cara já está jogado na parede. O camarada tem que vivenciar aquilo com o professor e treinar, até fazer aquilo de olhos fechados. Então, eu imagino que o yoga seja isso. Mas, de qualquer maneira, agora há uma curiosidade, talvez vocês possam me ajudar aí, porque não só eu estou querendo entender, mas estou me preocupando com os amigos telespectadores. Eles, com certeza, quem faz já sabe o que é, mas quem não faz, peraí, o que é que elas estão dizendo, né? Então, veja bem, vou dar um exemplo. Eu desço de paraquedas lá no espaço Yoga Luz. E por um acaso, quem está lá dando aula é a Ana Cristina. Então ela vai me dar, naturalmente, eu vou dizer que eu quero praticar, e ela vai me dar uma aula da técnica, do método dela. Poderia ocorrer tranquilamente a possibilidade de que o destino, sempre tão traiçoeiro, fizesse com que eu, em vez de chegar na aula da Ana Cristina, eu chegasse na aula da Juliana e ela estivesse dando o método dela, diferente do seu. Então, o que é que iria acontecer? Eu iria entrar, por sorte ou por acaso, no teu método ou no método da Juliana, ou vocês se preocupam em dizer, bom, vamos ver qual é o tipo de yoga que você, eu, no caso, está precisando. Como é que funciona isso? Me explica. Então, o aluno iniciante, eu recebo várias ligações, e-mails e visitas, né? Sim. Então, eu sempre tenho uma conversa, o que a pessoa está precisando, qual a condição física dela, o que ela está buscando. Ela gosta, é uma pessoa que gosta de praticar esporte, é uma pessoa que tem algum problema de depressão, algum problema de saúde grave, algum problema articular. Precisa eu ter essa informação para saber o que eu posso indicar para ela. Sugerir para ela. E aí eu sempre digo, talvez para você, no teu caso, seja interessante você praticar Hatha Yoga, mas nada te impede que você experimente. Faça as outras aulas, veja você mesmo o que faz sentido para você. De que forma aquela prática vai tocar a pessoa, porque no yoga, esse é a beleza do yoga também, é um caminho individual. Então, na verdade, é uma coisa super pessoal. Eu posso dizer, eu me encontrei no Hatha Yoga, e a pessoa do lado diz, poxa, mas Ashtanga para mim eu saio outra pessoa. Aí tem assim, Kripalo para mim é um método com o qual eu mais me identifiquei, então é pessoal. E já que existe a possibilidade de uma escola como o Yoga Luz, por exemplo, de oferecer vários métodos, eu sempre que alguém vai lá e pergunta e que eu atendo a pessoa, eu sempre sugiro, eu digo, olha, a gente trabalha com esse sistema de cartão, que na verdade pode escolher qualquer horário e fazer qualquer horário que tiver, não precisa te fixar num método. Hoje eu estou com vontade de fazer uma coisa mais dinâmica, mais forte, vai lá e pratica Ashtanga. Hoje eu estou assim mais agitado, de repente se tentar acalmar um pouquinho mais, tranquilizar um pouquinho mais, hoje eu vou fazer Kripalo. Então, na verdade, a pessoa não precisa também ficar rígido num método. O que acontece é que com o tempo de prática, a pessoa vai se identificando mais com um método ou outro. Vai escolher e vai aprofundar,
que é importante também a gente experimentar e aprofundar também. Experimenta, vê o que se identifica e aprofunda, porque senão fica superficial. Muito bem. Meus amigos, tá interessante, né? Acredito que vocês, como eu, já estão começando a ver uma luz no fim do túnel, né? Mas a dúvida é saber se é o fim do túnel ou se é um trem que está vindo em direção contrária com o farolzinho dele aceso. Nós vamos ter que saber um pouco mais. Vamos fazer isso, mas depois dos nossos comerciais. Muito bem, amigos. Estamos de volta falando sobre yoga e as nossas convidadas, duas professoras do espaço Yoga Luz, a professora Ana Cristina da Luz e Juliana Souza. Bem, estávamos falando dos diversos tipos, métodos ou técnicas de yoga. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que, naturalmente, vocês dão as técnicas ou os métodos, como vocês preferirem chamar, no idioma, né, hindustani, né, ou hindu, ou indiano, como você quiser chamar. Parece que há uma diferenciação entre hindu e indiano. Explica, eu confesso que vocês falaram nisso, eu fiquei assim, na dúvida. Puxa, eu pensava que hindu era o cara que tinha nascido na Índia, e indiano também, um cara que nasceu na Índia, mas ao que parece há uma diferença sutil. Qual é a diferença, Juliana? Primeiro, o idioma que se fala e que usamos no yoga é sânscrito. Sânscrito. E o alfabeto é Devanagari. Com relação à diferenciação entre hindu e indiano, é que é comum no Ocidente a gente achar que todos os indianos são hindus, né? Mas hindu é relacionado à religião, hinduísmo. E existem muitos indianos, por exemplo, que são muçulmanos, né? Então, uma diferenciação que, de repente, seria interessante colocar é essa. Então, quando eu chamar um cara de hindu, é que a religião dele... é hindu, exatamente. Tá vendo só, vivendo e aprendendo. Eu confesso que da Índia, mal e mal eu sei a posição geográfica dela. Não, eu sei, mas estou exagerando, mas tudo bem. Não conheço nada. E te confesso que eu tenho uma profunda curiosidade, mas é que ainda não deu para eu virar o meu leme naquela direção. Mas não se iluda, um dia eu ainda vou lá. Vou dar uma voltinha de elefante ali ao redor do Taj Mahal, com certeza. Bem, eu vejo vocês utilizando as palavras sânscritas para esses métodos, vamos chamar assim, de vocês. E o que é que significa a tradução dessas palavras que vocês usam dos métodos, né? Por exemplo, existe a Raja Yoga, não existe? Raja Yoga. Eu me lembro uma vez, não sei de onde eu tirei essa informação, que existe o que eles chamam de yoga real. É essa? Raja Yoga. Esse é yoga real. Yoga real. Viu? Não estou tão nulo assim como eu pensava, né? Puxa, eu ainda tenho esperança. Ok. E o que é que significa as outras palavras que vocês utilizam? Eu gostaria de, antes de entrar nisso, eu gostaria de deixar claro, pegando o gancho da Juliana e que você falou, de yoga hindu, e me veio que é importante frisar que yoga não é religião. Tá, isso já ficou claro no programa passado, tá? Isso é tranquilo. Mas é bom repetir. E dentro disso que você me perguntou, a gente ensina uma cultura, uma filosofia indiana. E então, alguns termos, digamos, técnicos, é importante, porque o sânscrito é a língua do yoga. Então, qualquer curso que você faça em qualquer lugar, falando sânscrito, a gente entende. Então, quando fala pranayama, a gente sabe o que é pranayama, os exercícios respiratórios do yoga. A expansão do prana, da energia vital.
Quando se fala em asana, todo mundo sabe. Então é importante nós, como professores de yoga, dar essa noção do sânscrito, dar essa noção dos mantras, que às vezes as pessoas ficam assustadas com esses nomes diferentes, né? Mas é importante porque se a gente está ensinando yoga, precisa estar no contexto do yoga, precisa manter a ligação com a tradição também. É. Para a gente estar sempre lembrando dos objetivos originais, né? Não se distanciar ao ponto de se perder deles também. Perde né? até o conceito, até o nome. Agora, quando você disse, que eu concordo que yoga não é uma religião, mas há um lado filosófico no yoga. E eu sei, aí já por outros métodos, que nem toda filosofia tem uma religião, mas toda religião tem uma filosofia. Então a yoga tem uma filosofia, mas não tem uma religião por trás dela. Em poucas palavras, qual seria a filosofia básica do yoga? Então, a filosofia básica do yoga é que o yoga, o objetivo final do yoga, todo o processo, tudo que a gente faz, yoga, se diz que yoga é o meio e o fim ao mesmo tempo. A gente pratica yoga, a gente pratica as técnicas do yoga para chegar num estado de yoga, no estado de libertação, no estado de nós sermos nós mesmos, com as nossas essências, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, a aceitação de nós mesmos. Tá, mas aí você está me falando o objetivo, né? Agora, por exemplo, eu vou perguntar de outra maneira. Por exemplo, eu sei, porque estava conversando ainda há pouco com a Juliana, e ela me disse que os yogis, eles abominam a violência. Então, vocês têm uma filosofia de paz, uma filosofia pacifista, né? Então, agora, o objetivo do yoga não é fazer de vocês pessoas pacíficas, cordeirinhos, não é isso. Né? Pacífico é uma coisa e passivo é outra, né? Exato. Então, mas, além disso, que eu pesquei assim da conversa que eu estava tendo aqui em off, né, com a Juliana, que outra filosofia, que outros princípios filosóficos a yoga traz no seu bojo? Os yamas e niyamas, né? São os dois primeiros degraus do yoga. Na verdade, o asana, que é a primeira coisa que aparece, que é veiculada, que é talvez mostrada como o sinônimo de yoga, é o terceiro degrau dessa escada que a gente sobe no sentido de atingir moksha. Então, os dois primeiros são os yamas e niyamas, que são os preceitos éticos que a gente segue no yoga. E quais são esses preceitos éticos? Estou apertando muito aí a tarraxa? A gente está decidido quem fala. Então tirem no par ou ímpar, mas eu preciso dessa resposta aí, os telespectadores também. Não, é muito importante, é muito legal você tocar nesse ponto, que os yamas e niyamas é a questão ética, é a tua relação em relação a você mesmo e a relação com os demais. Então os yamas são aquilo que você deve cuidar, aquilo que você não deve fazer, tipo ahimsa, não violência, satya, cultivar a verdade, ou seja, não mentir, aparigraha, o desapego, brahmacharya, o não desvirtuamento da sexualidade, e o asteya, não roubar. Então são preceitos, são valores éticos, não porque Deus irá castigar, não porque uma força maior irá te castigar se você fizer isso, mas porque você sofre quando você comete um desses 5 yamas. E aí os niyamas é aquilo que você deve cultivar. Então, cultivar santosha, contentamento, agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que você tem. Tapa, se esforçar. Se esforça, né? O esforço conduz à realização. Ishwara Pranidhana, entrega. Tem coisas que a gente não tem controle, a gente não tem domínio, então entrega para o universo, entrega para a força maior, que tudo tem uma razão de ser. Outro? Pratyahara? Não.
Me fugiu agora, tem mais 2. Isso tudo que você está dizendo, perdão, que vocês estão dizendo, é muito profundo e muito bonito. Daria para um outro programa. Podemos, por que não? Já estão convidadas. Mas olha, eu parto do princípio que se nessas alturas todo mundo devia de praticar yoga, e principalmente os políticos, porque, meu Deus do céu, né? Nós teríamos um mundo em que correria o leite e o mel, né? Quer dizer, que mais a gente queria da vida? Um mundo em que todo mundo tivesse essa filosofia de vida. Realmente, eu não sabia que a filosofia yogi ia, assim, de forma tão objetiva, a um estado que com certeza traz um equilíbrio fora de série na pessoa, porque o que ocorre? Uma pessoa que vive dentro desses preceitos, ela não pode se sentir culpada de nada. Mas o que acontece, Dalmau, é que são 10 valores, né? Isso não quer dizer que eles sejam fáceis. Isso não quer dizer que todo mundo, senão yoga, se fosse, yoga é para santos. E é importante deixar que yoga é para gente como a gente. Para gente que trabalha, para gente que está aqui, que se relaciona, que entra em conflitos. Então o yoga é como a ética do yoga é como se fosse um guia para te orientar. E aí a gente começa a estudar, começa a praticar, a sentir, a gente vê que faz sentido. Porque a gente deixa de sofrer quando a gente olha para esses valores. A gente só que como fala, prática constante, por um longo tempo e de forma ininterrupta. Sim, já bem diz o ditado que a prática gera a perfeição. Meus amigos, olha, esse bloco aqui foi de desmontar o esqueleto da gente. Caramba, até eu fiquei tocado aqui pelo que foi dito. Se vocês estiverem gostando, nós vamos de novo para o comercial, não temos outra saída. Mas eu prometo que a gente volta. E não se esqueçam, no próximo bloco, Caminho das Pedras de novo. Já vão preparando lápis e papel. Me aguardem. Ok, amigos, estamos de volta, falando sobre yoga, com as professoras do Espaço Yoga Luz, Ana Cristina da Luz e Juliana Souza. Bom, nós estávamos falando ainda, porque não esgotamos o assunto, pelo andar da carruagem não vai dar nem para esgotar, porque, meu Deus, como é complexo o tema. O método, ou os métodos. Eu estaria errado em dizer, Ana Cristina, que em termos de yoga, todos os caminhos levam a Roma, ou seja, qualquer que seja o método, o objetivo é um só, o autoequilíbrio, a harmonia interior, e seja por onde a pessoa adentre na prática do yoga, cedo ou tarde vai acabar chegando lá, num estado contemplativo. Seria por aí? Mais ou menos. Pois é, então explique, porque você vê que eu ainda estou pisando em ovos. É importante ter o discernimento, assim, o aluno iniciante realmente se informar, saber qual a tradição que o professor está ensinando, os seus professores, porque hoje em dia tem bastante, né, na nossa sociedade de consumo tem bastante métodos que não levam os princípios do yoga, os valores do yoga a sério. Que aí vem demais realmente alongamento. Então o que a gente quer, o Yoga Luz quer é ensinar a filosofia do yoga. Aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que ajuda na nossa vida, nas nossas relações. A gente quer passar, porque o yoga foi uma bênção nas nossas vidas.
Eu notei a preocupação de vocês, não só aqui durante o programa, mas também nas nossas conversas aqui nos bastidores, com a questão ética, né? Eu isso fiquei... E também que a conclusão que eu chego, e isso eu vou dizer olhando para os telespectadores, e por favor, não estou puxando o saco aqui das minhas convidadas, não, isso é real, estou dizendo de coração, é a pureza, vamos dizer assim, com que elas abraçaram, o idealismo com que elas abraçaram essa missão de elas serem professoras de yoga. Como elas bem disseram, é fácil ser professor de uma escola de alongamento, mas elas estão procurando transcender essa situação, elas querem algo mais, elas querem levar uma pessoa não a praticar yoga, e sim a viver yoga, seria por aí. Então, gente, se vocês estão procurando algo sério, eu acho que está aqui do lado. Então, meus amigos, vamos ouvir o que mais elas têm para dizer, porque confesso que eu estou sendo surpreendido a cada minuto que passa. Juliana, teu ponto de vista sobre isso? Olha, o que eu penso é que na sociedade que a gente vive, especialmente aqui no Ocidente, a gente tende a transformar tudo o que aparece em um produto novo, uma mercadoria nova. E isso não é diferente com yoga. Então, a sugestão que eu deixo, de repente, para a pessoa que despertou interesse para essa vida de yoga, essa vida consciente, né, porque a gente busca isso, a gente busca a consciência não só na prática, a gente desperta a consciência com a prática, mas a gente busca transcender a prática e levar para a vida essa consciência. Então, cada atitude, cada pensamento, a gente busca essa consciência. Então, o que eu sugiro é que as pessoas busquem espaços que tenham essa filosofia, que tenham essa percepção e que se aproximem da tradição mesmo, dos objetivos originais, dos valores originais, da ética do yoga, e tenham cuidado para isso só, né? Que sigam a sua intuição de repente. Bom, eu agora guardei para o final a bomba arrasa quarteirão. E vou colocar minhas amigas aqui numa saia justa. Mas hoje eu estou me sentindo cruel. Como eu já disse, eu não entendo nada de yoga. Mas deu para perceber que vocês falam que a pessoa pode, através do yoga, encontrar um estado meditativo. O estado meditativo, por sua vez, pode levar a um processo de iluminação interior. E quando essa iluminação interior alcança o auge, encontra-se o que vocês chamam de samadhi, é isso? Samadhi. Samadhi? Ok, desculpe, eu estou com pronúncia nordestina hoje. Então, o que é que ocorre? Esse estado de samadhi é algo como, vamos dizer, se fosse um orgasmo místico, vamos chamar assim, e que não é induzido por drogas, nem por qualquer técnica sexual, nem por nenhuma quimioterapia de qualquer ordem. É apenas um estado de bem-aventurança levado pela autoiluminação e depois de meses ou anos de esforço, de trabalho em cima do nosso interior. Os místicos, e de mística, isso eu estudo um pouquinho, eu posso falar com certo conhecimento, mas os místicos buscam isso pelos métodos deles. Há inúmeros métodos para se encontrar essa iluminação. A pergunta que é o arrasa quarteirão, curta e grossa. Ana Cristina, você já encontrou o seu samadhi? Não. Uma coisa nisso,
O yoga não é... Patanjali coloca no livro dele, os Yoga Sutras, um capítulo só explicando sobre isso, sobre os siddhis, os poderes paranormais. Uhum. E na própria Índia tem muito charlatão. Sim. Que aí eles vendem o precisar caminhar sobre fogo, ficar como se fosse yoga. E não é. O yoga não é os poderes que se obtém, que pode se obter. Porque pode ser que você pratique a vida inteira por outras vidas e não aconteça nada. Nos cursos que eu já participei, quando coloca-se dessa forma, se fala assim: em cada prática você tem pequenos samadhis, pequenos mokshas, pequenos insights, pequenas iluminações, assim, clarezas que você... Estado de consciência plena. Que desperta. Pequenos, e passam. E aí depois você vai lá e pratica. E talvez na próxima prática você desperta sabe quando uma ficha cai? Uhum. Então é mais ou menos isso. Agora, em relação existem vários tipos de samadhi também, que daria para entrar e falar um tempão sobre cada um deles. Bom, nós vamos ter que... Eu continuo dizendo que estamos no segundo programa e eu ainda não estou muito satisfeito porque eu ainda tenho curiosidade. Espero que os telespectadores também tenham. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para eu amadurecer tudo isso que eu estou adquirindo de conhecimento. Vou ler alguma coisa para não ficar me sentindo tão ignorante diante aqui das minhas convidadas. E eu vou te trazer de novo, Ana Cristina, como você também, Juliana. Eu vou descascar vocês tranquilamente, porque eu quero que vocês me expliquem certas coisas que eu não estou alcançando. Mas isso vai ser feito. Agora, só lastimavelmente o nosso tempo já está correndo, já estamos nos aproximando do fim do programa. Eu te agradeço a honestidade, Ana Cristina, você me dizer, não, apesar de eu ser uma professora de yoga, não alcancei o samadhi. E agora, por uma questão de consciência, vamos lá, Juliana, e você, alcançou o samadhi? Eu acho que é essa busca, né? Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu dharma, né? No sentido de que cada um vai buscar uma forma de atingir esse samadhi, ou nirvana, ou moksha, seja lá qual for o nome que você dê. Então, eu como a Ana falou, assim, o yoga é um estado que vem e vai, né? Então, o que eu busco mesmo é manter esse estado consciente o tempo maior que eu possa e poder estar em atenção o tempo inteiro, o que nem sempre é possível. Muito bem. Meus amigos, olha, vou confessar para vocês, ponto para elas, porque eu fiz uma pegadinha, pé na frente para ver se elas tropeçavam e elas não tropeçaram. Ponto para elas. Olha, gente, o mínimo que eu posso dizer depois disso tudo é o seguinte: vale a pena vocês conferirem o que é que ocorre dentro do espaço Yoga Luz. E já lápis e papel na mão, porque já vou indicar aí o telefone e também o site que vocês poderão consultar através da internet. Aí está. E façam uma visita lá. Algo me diz que, além de vocês ficarem surpresos com a flexibilidade aqui da Ana Cristina, não sei da Juliana, porque eu não a vi, mas além de vocês ficarem impressionados, eu tenho a impressão que vocês também vão ficar impressionados pela beleza do espaço. Insisto nisso, é um espaço muito bem montado, muito bonito, bem próximo da natureza, vocês vão gostar. E também porque, quem sabe, vocês se sintam tocados pela graça, como a Juliana disse que se sentiu tocada há 13 anos atrás. Meus amigos, me resta então agradecer às professoras Ana Cristina e Juliana. Obrigada a você. Dizer que não o próximo programa, mas
com certeza vou trazê-las de novo, deixa eu me preparar, porque eu estou mais por baixo que barriga de cobra aqui diante do tema. E garanto que eu vou ter perguntas bem inteligentes para fazer para elas. Ok, e aos meus amigos telespectadores, eu me despeço desejando a vocês uma ótima semana e, como sempre, marcamos o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Meu cordial abraço.